Se inscreve no canal aí pra ajudar a divulgar, na moral. Acabei de começar. Bom, pra você gosta de desenho animado? Eu não sei você, mas eu adoro os desenhos animados. Particularmente, no ano de 2025, lançou um desenho que chamou muito minha atenção e eu gostaria de discutir ele com vocês. O nome dele é Hotel Assombrado. Mas o que é Hotel Assombrado? Hotel Assombrado é uma animação da Netflix que foi lançada ano passado, mais ou menos em setembro de 2025. Ela conta a história de uma mãe chamada Catherine, com seus dois filhos. Ela herdou um hotel do seu falecido irmão chamado Nathan. Porém, quando ela chegou lá, ela descobriu que esse hotel estava rodeado de espíritos. Olha, eu não sei vocês, mas eu adoro desenhos desse estilo e esse desenho é maravilhoso. Então, eu tô muito empolgada para falar para vocês sobre como ele é. Vamos lá. Começando por Catherine Freeling. Catherine Freeling é uma mãe solteira. Ela se divorciou recentemente e depois de se divorciar, ela virou proprietária do hotel Undervale, que é o nome do hotel que ela herdou do seu irmão falecido. Que por sinal, né, eu esqueci de dizer, né, que esse é o nome do hotel, né? Continuando, Catherine é a irmã mais nova de Nathan e ela é bem diferente do seu irmão. Enquanto o seu irmão, ele é bem mais engraçado, bobo, aquele clichê de desenho animado, ela é bem mais séria, mas isso é sensacional. Ela é muito humana e, tranquilamente, na minha opinião, ela é a melhor personagem da série. Hey, bud. Nathan Freeling. Nathan Freeling é o irmão mais velho da Catherine, que morreu um ano antes em circunstâncias que ele mesmo não sabe. Ele, embora seja um cara bem irresponsável, que não saiba muito bem como agir e comete vários erros durante a série, ele não é um personagem ruim. Ele é um fantasma que morreu, ele tem dúvidas, ele tem receios e isso torna ele muito divertido. Ele tem uma ótima relação com o Ben Freeling, que é o filho mais velho da Catherine, que eu vou falar dele já já. O Nathan, ele durante toda a série, ele sempre foi um personagem que eu achava ele meio idiota. Porém, ao longo do que o tempo foi passando e ao longo que eu fui vendo mais coisas sobre ele, eu fui percebendo que na verdade ele é um personagem muito legal, né? E muito divertido assim como os outros, né? Então, se você for ver a série, eu recomendo você prestar bastante atenção, porque você vai, com certeza, você vai adorar ele e ele é incrível como personagem. What the? Ah! Oh my god. This would make an incredible diary. Ben Freeling. O filho mais velho da Catherine é o personagem mais diferente da série, na minha opinião. Diferente da Catherine ou do Nathan, que tem ali as suas coisas, são adultos, eles são responsáveis, têm os seus defeitos, mas ainda são pessoas. Ou a Esther, que é basicamente uma mini psicopata. O Ben, ele é diferente deles. Ele não é um adulto, ele é um adolescente, ele tem seus próprios problemas, ele tem questões psicológicas, inseguranças, mas isso torna ele um personagem muito bom. Você vê que ele tem uma relação com a Esther de irmandade, é uma relação de irmãos muito bonitinha de se ver. Você vê que ele se importa com ela, mesmo quando ela trata ele mal. Ele tem as questões dele, por exemplo, né? O fato dele ter começado a namorar uma fantasma, né? No episódio um ele começa a ter uma relação com uma fantasma dos anos. Do século 20, eu acho. Dos anos 80, não, do século 20. Dos anos 80, né? Por aí. Chamada Annabelle. Essa fantasma e ele tem uma relação estranha, mas você vê ali que ele realmente ele é uma pessoa boa e ele se importa com ela, mesmo sendo um fantasma. Ele é um ótimo personagem e ele é muito bonitinho, ele é muito fofinho. E dá até muita dó dele. É claro que ele tem muitos momentos estranhos, mas ele não tem momentos estranhos bizarros. Ele tem momentos estranhos porque ele é um pré-adolescente. Eu acho que, na minha opinião, o Ben é uma das melhores representações de um pré-adolescente que eu já vi. Ele é irresponsável às vezes, mas às vezes ele é responsável. Ele é meio burro, ele é, bom, como eu posso explicar, socialmente inapto. Ele tá com os hormônios da flor da pele, mas isso torna ele um personagem muito divertido e muito legal de se acompanhar. Eu acho que tranquilamente, assim, da série, ele deve ser o.
Se eu fosse fazer um top, ele provavelmente estaria em terceiro lugar. Porque ele é muito legal. Muito, 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 muito legal. Sério, ele é muito carismático. We hear you, Mom. Loud and clear. Esther Freeling, a filha mais nova da Catherine, que é praticamente um demôniozinho. A Esther Freeling, ela é diferente do Ben e dos outros personagens. Ela é bem mais agressiva e você vê que ela tem uma curiosidade muito clara por todo o sobrenatural que ronda o Hotel Undervale. Né? Isso é mostrado durante a série e você vê o quanto que ela tem interesse por isso, tanto que o melhor amigo dela é o Abaddon, né? Que é o demônio. Eles têm uma relação muito bonitinha, né? Falando dos dois, é mostrado, assim, você vê durante a série o quanto que o Abaddon se importa com ela, hein? Principalmente no final da série, que ele faz, pra minha opinião, é um dos atos, assim, de companheirismo e de amizade mais lindos, né? Como eu vou dizer mais pra frente, quando eu for falar do Abaddon, provavelmente. A Esther, ela é uma personagem muito complexa, mais do que parece. Mesmo sendo uma personagem de desenho, ela mostra, assim, e sendo uma criança, né? Ela mostra ter ela ser mais inteligente, ela é responsável, mas ela é muito irresponsável. Ela comete muitos erros, e principalmente a maioria desses erros que ela comete é por causa de atenção. A Esther, ela é a filha mais nova e, né, ela sabe que o pai separou da mãe. Depois disso, isso claramente afetou ela. É mostrado em vários episódios da série como ela só quer ser aceita, só quer ser reconhecida, ela só quer ter atenção da mãe, do tio, do irmão e das pessoas no geral. Você vê como que ela fica triste e ela se abala com isso. Ela usa toda essa questão de agir meio maligna e ser meio psicopatinha pra realmente mascarar as verdadeiras emoções dela e os sentimentos de tudo que ela passa durante a série. Você vê o quanto que ela é uma personagem que, tipo assim, se preocupa com tudo, mas ela sempre tenta ajudar os outros, aí ela falha, ela odeia falhar, mas isso mostra quanto que ela é uma personagem muito bem escrita e muito divertida. Por isso que dá você ver ao longo do tempo, né, o quão bem ela se dá com o irmão dela e o quanto que o Ben é importante pra ela. Principalmente no episódio, que é o episódio que a Esther, ela revive um cara dos mortos pra fingir ser o pai dela pra uma coisa da escola. Nesse episódio, ela começa a enlouquecer e tratar esse cara como se ele fosse realmente o pai dela. O Ben ajuda ela, escuta ela, e aí é revelado também a relação muito bonita que ela tem com o próprio tio, que é praticamente o pai dela na série. É realmente uma relação muito bonita e muito legal de se ver. Eu considero a Esther uma das, não a melhor personagem da série. Só ficando atrás, assim, de questão de personagem, né? Não de carismático, essas coisas. Só fica atrás da Catherine, mas ela é muito legal e muito divertida. Mortote, você veio por mim. E aí, eu conheço você? Sou eu, o Abaddon, do inferno. Ah, claro, Abaddon. Como você tá, cara? Qual é, cara? Você não lembra de mim, o Abaddon, rei cobra, né? Cara, meu castelo fica do lado do seu. Do lado do meu tem um poço de ácido. Destruíram meu castelo! Agora falando do personagem mais engraçado e, na minha opinião, o símbolo da série, o Abaddon. Abaddon é um demônio ancestral preso no corpo de um garoto do século XVIII. Sendo um demônio, ele é um ser egoísta, ele é vingativo, ele é cruel, ele faz coisas erradas, mas, entre tudo isso, ele ainda é um ótimo personagem. Ele é muito engraçado. O fato dele ter essa discrepância da personalidade dele de demônio e comba com o fato dele ser um pouco infantil, deixa qualquer interação que ele participa muito engraçada. Por isso que é tão divertido ver ele falando, escutar ele e ver as cenas que ele participa é muito legal. E também o dublador dele é maravilhoso, né? O dublador, porra, manda bem pra caralho. Please, you don't have to do this. I know. That's why it's fun. Bem-vindos a Undervale. O primeiro episódio da série, ele basicamente conta um drama sobre a questão da Catherine não ter nenhuma pessoa, não ter hóspedes no hotel. E isso é, obviamente, um grande problema pra ela, porque ela, né, precisa de dinheiro, né? No início do episódio, a Esther aparece gritando pela mãe, né? E aí, a mãe dela
E que foi, aí a Esther é esfaqueada por um fantasma. Quando ela é esfaqueada, né, a faca passa por dentro dela, obviamente, né? E aí a mãe dá uma bronca nela lá, por ela ter deixado, né, por ela estar brincando com os fantasmas, que ela não deveria brincar com eles. Depois de um tempo, o Nathan desce a escada e ele desce falando assim que tem um convidado, né? Porém, quando esse convidado aparece, no final ele era outro fantasma, né? Depois disso, depois da Catherine ver isso e reagir, e, né, ela toma a decisão de tentar se comunicar com os fantasmas do hotel. Ela vai lá na manhã seguinte e tenta conversar com eles, né, pra poder, tipo assim, discutir sobre isso, né, sobre o fato deles não poderem ficar andando pelo hotel, porque isso vai afastar as pessoas. Eles entram num debate, só que a Catherine, ela irrita os fantasmas que basicamente começam a ignorar ela e fazer tudo que eles faziam antes, ignorando, batendo e interagindo com ela de uma forma bizarra, né? Enquanto isso, a Esther não se incomoda com os fantasmas e ela tá pensando em fazer um roubo. Para tentar ajudar a sua mãe que está com problemas de dinheiro, a Esther quer roubar as joias de uma mulher chamada Annabelle, que é uma fantasma do século XVIII. Roubando essas joias da Annabelle para vender, né? Aí qual que é a ideia genial da Esther? O Ben chegar na Annabelle e simplesmente começar a dar em cima dela para ver se a Annabelle fala assim para o Ben onde que tá a localização do corpo dela para eles conseguirem roubar. O Abaddon tá junto nessa história, mas o Abaddon só quer os ossos, né? O Abaddon ele só quer os ossos. O Ben tá dando em cima da Annabelle e eles começam a ter uma relação até que a Annabelle descobre que o Ben é um conduto. O que é isso? Vai ser explicado mais pra frente no episódio, que já já eu vou explicar. Mas quando ela descobre que ela é um conduto, antes ela não tava dando atenção pra ele, agora ela decide começar a dar, porque isso aparentemente é algo bem raro, né? E aí eles criam essa relação, e aí o Ben começa a não querer mais manipular a Annabelle. Voltando pra Catherine, ela está com grandes problemas, né? Porque, basicamente, ela liga pra exorcista, o exorcista chega, né? E quando o exorcista chega, né, ela explica o que ela vai ter que fazer. A exorcista começa a exorcizar os fantasmas, e exorcizar os fantasmas de um em um, até chegar no Nathan. Quando sobra o Nathan, a exorcista explica que ela teria que exorcizar o Nathan também, pelo fato dele. Pelo fato de que ela precisa exorcizar todos os fantasmas ali. Ela não pode deixar nenhum fantasma vivo, né? Porque senão, aparentemente, se ela deixar, vai atrair mais fantasmas pro hotel e não vai adiantar de nada. Aí ela vai lá, ela exorciza o Nathan. E quando a Catherine vai tentar discutir com ela descobre que essa mulher, ela tava basicamente querendo fazer um ritual. Obviamente a mulher tava mentindo, né? Pelo amor de Deus. Né? E aí ela tava fazendo um ritual para tentar invocar um demônio ancestral. Esse demônio que chega no hotel começa a destruir e matar todo mundo. Eles fogem, aí eles se escondem num quarto lá. Aí esse demônio Abaddon tem uma conversa muito engraçada. E depois dessa conversa, a mulher explica, né, a exorcista, que ela explica assim: a hierarquia dos fantasmas. Como funciona a hierarquia do mundo. A hierarquia é: demônio ganha de humano, humano ganha de fantasma e fantasma ganha de demônio. Com isso, ela explica que se eles trouxerem os fantasmas de volta, eles podem derrotar esse demônio e mandar ele de volta pro inferno. Né? Só que para isso eles precisam de um conduto. E é aí que o Ben entra. Só que antes deles começarem, a mulher é assassinada. E morre, né? Aí eles fogem depois da mulher morrer e continuam fugindo. Até que aí a nossa Goat Esther, ela começa a fazer um ritual para tentar fazer os fantasmas voltarem, né? Usa o corpo do Ben para fazer os fantasmas voltarem. Aí o Nathan e a Catherine têm uma discussão muito bonitinha lá, eles falam sobre, né? Porque a discussão era tipo assim, que o Nathan não era dono do hotel porque ele tava morto. Porque não tá errado, né? Mas não era legal falar isso, aparentemente. E aí, né, eles têm essa discussão, eles se resolvem, todos os fantasmas voltam, derrotam o demônio cai no inferno de novo, acabou e todo mundo termina feliz e bem, menos a mulher que caiu, menos a mulher que foi morta, a exorcista, né? Mas também mereceu, né? Pelo amor de Deus, né? Bem mais que merecido.
Bom, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu sei que provavelmente a edição não ficou muito boa e teve vários erros de comunicação no meio, porque eu enquanto eu editava, mas essa foi a primeira vez de eu editando, a primeira vez de eu postando e a primeira vez de eu gravando também. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado disso e que vocês me deem mais chances e acompanhem os próximos vídeos que eu vou fazer. É isso, muito obrigado. Eu me chamo Draco, beijo, até outra vez. E é isso. Beijo.